Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e esse é o seu canal Tocha IBD, trazendo subsídios a você. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2019 comentando as aulas da CPAD, da revista da CPAD, da Sala dos Jovens rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Comentamos também as lições da Sala dos Adultos, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra potestades do mal. Nós queremos estar agradecidos a Deus, aos professores, aos pastores, aos superintendentes e a cada um dos irmãos que já tem se inscrito neste canal e ativado o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E nós já estamos na aula de número 10. O título é Poderes do Alto contra as Hostes da Maldade. Esta aula será ministrada no dia 10 de março, próximo domingo. Vamos estar então na continuação aí, o texto áureo diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. A verdade aplicada, as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, versículo 13, versículo 18 e também o versículo 21. Nesse texto, inclusive, menciona em que Filipe chega a Samaria, ele é bem recebido, há curas quando ele prega a palavra de Cristo, há curas de enfermidades, há libertações de pessoas aí que estavam com poderes aí, espíritos imundos, espíritos maus, são libertas, vidas se convertem a Cristo, porém Filipe era judeu, e os samaritanos não se comunicavam com os judeus, conforme Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Mas quem era Filipe? Quem era, aonde que era a cidade de Samaria, e como aconteceu isso, nós vamos estar, inclusive, tratando durante esta aula. Fique conosco até o final, que nós vamos estar aprendendo grandes lições. Ponto de número 1, versículo, subponto de número 1, vamos estar tratando sobre o contexto histórico de Samaria, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 a 20, os samaritanos, Samaria então surgiu por causa dos erros cometidos com Salomão e as mulheres pagãs, idólatras. Por consequência, aí 10 tribos se dividiram e surgiram o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, que é Israel, com a capital em Samaria, já o reino do sul, Judá, com capital em Samaria, em Jerusalém, Reino do Sul, Jerusalém. Samaria e as 10 tribos eram conhecidas por seus líderes avarentos, idólatras e imorais. O grande erro de Salomão custou tão caro que os líderes sucessivos tiveram que lidar com situações de maldição, idolatria, avareza e outras ações satânicas. Tomemos cuidado para não cometer os mesmos erros que Salomão cometeu no fim dos seus dias. É um fracasso, um verdadeiro fracasso espiritual, notável, deixando de agradar a Deus para agradar as mulheres idólatras. Sob ponto de número 2, o cativeiro. Ao ler aí 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, entendemos que o rei da Síria se levantou contra as 10 tribos do norte e os leva aí para o cativeiro.
Os assírios eram conhecidos por suas maldades cometidas. Eles separavam os velhos e as mulheres e obrigaram a se relacionar com povos aí judeus. E assim surge o povo samaritano. No ponto de número terceiro, subponto de número terceiro, a diferença entre os judeus e os samaritanos. Vamos estar aí aprendendo aí, tratando sobre a diferença entre os judeus e os samaritanos. Os judeus pagaram alto preço por causa da idolatria, tendo se afastado de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus que havia estado com eles em todo o tempo, o Deus que havia feito promessas a eles, porém eles se afastaram de Deus e pagaram aí um alto preço. Tiveram que ir ao cativeiro. Assim que saíram do cativeiro, eles decidem não cometer os mesmos erros que antes do cativeiro. Enquanto os samaritanos, que já tinham histórico de idolatria dos seus antepassados, uns criam nos seus deuses e outros criam num Deus todo-poderoso. A aplicação. Até nos nossos dias, no meio do povo de Deus, tem pessoas que cometem erros no passado, e eles vão à igreja, recebem o perdão de Deus, depois voltam a cometer os mesmos erros. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz lá um texto muito interessante: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão tirarei do lugar do teu castiçal, e se não se arrependeres. O arrependimento é fundamental na conversão da pessoa. Vamos estar tratando um pouco mais adiante sobre o arrependimento. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus responde aí algumas perguntas aí que são feitas pelos discípulos acerca do fim do mundo, do princípio das dores. E no versículo 12, ele menciona: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Muitas coisas contribuem para que venha de nossos corações aí, pessoas aí, o amor se esfriando. Um ponto interessante que nós vamos estar tratando, Deus não comunga com o pecado, Ele ama o pecador, Deus não tem compromisso com o pecado, Ele abomina o pecado. Portanto, o convívio com o pecado faz com que esse amor ele se esfria. O descaso também com os trabalhos na obra do Senhor, os cultos, culto de oração, culto de ensinamento, cultos públicos, ensaios na igreja. Também pessoas que fazem descaso com os trabalhos na casa do Senhor contribuem com o esfriamento aí, do amor, esse amor de Deus no coração. A falta de oração e da palavra de Deus também é um outro fator. E o afastamento do relacionamento, da comunhão com os irmãos na fé. Os samaritanos, um povo que queria adorar a Deus, mas não queria compromisso com o próprio Senhor. E isso daí não é bom. Ponto de número 2, o evangelho entre os samaritanos. Conforme nós analisamos, o povo samaritano no Antigo Testamento eram povos pagãos, idólatras, e já no Novo Testamento este povo é visto como nós. Antes recebemos o perdão de Cristo em nossos corações, o perdão dos pecados, estávamos longe do caminho do Senhor, e a partir do sacrifício de Jesus no Calvário, recebemos então o perdão, o amor de Cristo, e a salvação chegou também a todos os povos, inclusive os samaritanos, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus agora mais uma vez ordena
a ir pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E também o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47, e Atos, capítulo 1, versículo 8. Acompanha aí na sua Bíblia. Vamos dar prosseguimento ao ponto de número 2, Jesus e o samaritano, conforme Marcos 10, versículos 5 e 6. Essa ocasião vai mencionar em que Jesus ele proibiu que os discípulos entrassem em Samaria, na cidade do samaritano, primeiramente, até porque eles foram enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o povo judeu. Jesus então tinha primazia que o evangelho chegasse aos judeus primeiramente por causa da promessa que havia. O apóstolo Paulo, mesmo sendo gentil, mencionou em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, também do grego. E Evangelho de João capítulo 4, versículos 39 a 42, capítulo 4 do Evangelho de João menciona do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. A mulher recebe a palavra, ela recebe, então ela decide ter a mudança de vida e vai pregar aos samaritanos. Os samaritanos então creem em Jesus por causa do testemunho da mulher do poço de Jacó. Após a ressurreição de Jesus, ele ordenou a pregar também em Samaria, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Filipe então recebe o chamado e faz em Samaria. Sob ponto de número 2, o poder de Deus está entre os samaritanos. Quem era Filipe? Filipe era um dos 7 diáconos escolhido para supervisionar a assistência social em relação às viúvas no período da igreja primitiva. Ele tinha então as qualidades para tal função do exercício do diaconato. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E tinha também autoridade no uso da palavra de Deus, no manuseio da palavra de Deus, tanto quanto os apóstolos. Por causa da perseguição dos judeus, dos cristãos judeus, alguns tiveram que sair de Jerusalém. Então Filipe vai para Samaria, mesmo sabendo do histórico de hereses daquela cidade. Em Samaria, Deus lhe dá estratégias para anunciar somente a Cristo. E a mensagem poderosa trouxe resultados impactantes como já tratamos. Ele pregou a palavra atingiu os corações, atingiu pessoas que estavam possuídas de demônios, foram libertos, atingiu pessoas que estavam precisando de uma libertação da alma, se converteram. A palavra atingiu pessoas que estavam precisando de um milagre, receberam um milagre, e também houve conversões. Qual que é a aplicação que trazemos? Aquele que prega a palavra, esta palavra de Deus, além das qualidades morais e espirituais, tem que ter a certeza do seu chamado. Este tal deve estar devidamente comprometido com aquele que o chamou. Falar também somente a verdade, somente a palavra de Deus. Que o Senhor ele faz aí a sua obra, e toda a honra e toda a glória seja a Ele, ao Senhor. Sob ponto de número 3, o batismo no Espírito Santo. Lendo o texto da leitura bíblica em classe, em Atos, no capítulo 8, está claro que o Evangelho de Jesus, pregado por Filipe, trouxe grande alegria a todos. Versículo 12, houve também batismo em água de homens e mulheres. As pessoas então receberam a palavra e também aceitaram a serem batizados em águas. No versículo 13,
aí vemos os apóstolos impondo a mão a homens e mulheres e foram então receberam o batismo no Espírito Santo. Os samaritanos agora recebem o batismo no Espírito Santo. A igreja de hoje, nós vivemos um contexto em que se buscam muito milagres e sinais e poucos se preocupam em anunciar a salvação nas conversões, nas igrejas, não tem o devido cuidado no discipulado, até no dia do batismo nas águas. Na sua sala da escola bíblica dominical, tem um professor também que ensina as pessoas novas convertidas, recebe as pessoas, ensina acerca do uso da palavra de Deus, de cada livro, sobre a salvação, sobre as doutrinas da igreja, sobre a igreja, ensina sobre os usos e costumes. É muito importante esse aprendizado na fase do discipulado. Os apóstolos Pedro e João não fizeram nenhum sensacionalismo para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo e todos foram cheios da promessa. A promessa, ela é do Pai. Aí vai o esboço para os pregadores. O Espírito Santo está em todas as páginas da Bíblia. A primeira citação está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde menciona que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ainda em Joel, capítulo 2, versículo 28, ele diz que havia uma promessa: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8, versículo 14, é chamado de Espírito de Deus. Versículo 4 é chamado de Espírito de Cristo. Em Mateus, capítulo 10, versículo 20, é chamado de Espírito do Pai. No livro de aos Efésios, o Espírito Santo é chamado como um selo, como garantia eterna. E também ela é a terceira pessoa da Trindade. No Novo Testamento, inclusive, o Espírito Santo é chamado Espírito de santificação, Espírito de vida, o ajudador, conforme João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 3, versículo 3 a 5, é ele que regenera o homem, é ele que purifica o homem e convence o homem do pecado. Ponto de número 3, Filipe em Samaria e Simão o mágico. Em Samaria tinha um mágico conhecido por suas práticas de ocultismo ou curanderismo, por nome Simão. E vendo que houve bastante conversão, bastante o movimento, esse movimento espiritual e mudanças de vidas com o samaritano, procurou aí os apóstolos e quis subornar, oferecendo valores pelo seu dom, achando que eles poderiam fazer o mesmo e garantir muito dinheiro, como fazia com suas mágicas. Qual é a aplicação que trazemos para os nossos dias? Ainda hoje há pessoas que se aproximam de Deus, recebem a libertação, os dons do Espírito e vivenciam os sinais no reino das trevas. Também pessoas que se aproximam do diabo e recebem poderes e forças malignas e seus sinais. Assim como Deus, ele é do lado do bem, ele quer que as pessoas vivam bem, tenham paz, recebam a salvação, se aproxima dele e ele garante aí estar com ele todos os dias. O adversário ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio também para desfazer todas as obras do diabo. Discuta isso daí também em sala de aula, né? Simão o mágico. Esse personagem já tinha uma certa popularidade com suas artes mágicas. Quando Filipe chegou na cidade, ele já enganava o povo com as suas superstições. Filipe chega na cidade, cheio do Espírito Santo, faz então a obra de Deus, e há os resultados através da palavra de Deus pregada.
Então Simão, ele se aproxima dos apóstolos, decide até se converter com interesses pessoais, pensando que os sinais dos dons do Espírito era para se promover, para enriquecer às custas dos outros, e aprendeu que tem que entrar pelo caminho da santificação, da verdadeira conversão, da libertação pela palavra da verdade. Tomemos então cuidado com os Simões que entram nas igrejas com supostos dons ou interesses pessoais nos dons do Espírito. Finalizando aí no ponto 2, do subponto de número 3, a conversão desse Simão. Conforme Atos capítulo 8, Atos 8, versículo 13, Lucas narra que Simão abraçou a fé, foi batizado e acompanhava de perto os sinais e milagres praticados por Deus através dos apóstolos. Em Atos, tem 3 casos de pessoas batizadas com intenções contrárias à salvação genuína. Esse dão mal, Atos 5, vai falar sobre Ananias e Safira, que conheciam a doutrina da igreja primitiva, porém mentiram diante dos apóstolos e pagaram com as suas próprias vidas. Em Atos 6, os gentios que murmuraram contra os hebreus convertidos, e o caso de Simão Mágico, agora no livro de Atos, capítulo 8. Nos 3 casos há em comum que o dinheiro. Simão quis comprar o dom e foi repreendido por Pedro e pediu perdão. A aplicação que nós tiramos aí. Os dons de Deus não se negociam, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Filipe não estava interessado, ou melhor, Simão, esse personagem, o mago, ele não estava interessado a fazer a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. A Bíblia não fala o que aconteceu com Simão depois deste episódio. O arrependimento não é remorso ou medo. O arrependimento, ele acompanha com a conversão e a salvação. E sim, é a decisão de querer mudar, se converter, mudança de vida, E não se faz isso sozinho, somente com a ajuda de Deus, de Jesus e da sua palavra e do Espírito Santo. Nós vemos aí algumas referências aí para você estar anotando e acompanhando na sua Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 32, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jeremias capítulo 25, versículos 4 e 5, Evangelho de Lucas 24, Lucas 24, capítulo 44 a 47. A fé em Cristo leva ao arrependimento das más obras, conforme Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. E ainda em Atos capítulo 3, versículo 19, e Romanos capítulo 2, versículo 4. Finalizando a repreensão do apóstolo Pedro. Simão Mágico está diante dos homens que eram pescadores de peixes, e agora são pescadores de almas, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, tirando vidas que estavam cativas do pecado. Filipe, Pedro e João pregam a palavra com autoridade do Espírito, e as pessoas então são libertas pelo poder da palavra. Até mesmo o próprio Simão decide receber a Jesus em seu coração. Só que a intenção de Simão era de ganhar dinheiro com os dons espirituais. Há uma palavra aí chamada simonia, é um termo usado a pessoas que querem comercializar as coisas espirituais. Isso aí vale também aos pregadores, aos cantores, que alguns ainda querem até explorarem as igrejas com cachês altíssimos aí, propondo grandes movimentos de pessoas aí arrastando públicos, até mesmo alguns sinais como dente de ouro, emagrecimento, supostas ressurreições ou até mesmo cura, Tomemos aí cuidado. No versículo 20 de Atos capítulo 8,
Simão é repreendido por Pedro quando tenta comprar os dons. O teu dinheiro seja contigo para perdição, responde ele a Simão. Que Deus nos guarde, que tenhamos aí corações de verdadeiros adoradores, puro, que usemos a palavra de Deus com autoridade, os dons do Espírito de Deus com ousadia, unção e discernimento. Discernimento é um assunto que vamos estar tratando na próxima aula, do próximo vídeo, da aula de número 11. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.